Olá, amigos. 18 de junho de 2020. Legítima defesa em foco. Senhoras e senhores, vivemos tempos preocupantes. Eu já nem me refiro mais ao absurdo das ações governamentais, especialmente nos níveis estadual e municipal, nesse clima de terror da epidemia da doença Covid-19. Direitos fundamentais assegurados pela Constituição, assegurados por tratados, acordos e convenções internacionais, têm sido simplesmente atirados no lixo, com respaldo do Poder Judiciário, que se recusa a atender aos pedidos de socorro das pessoas, entidades, organizações afetadas que tentam se opor a essa relativização, para dizer o mínimo, de direitos e garantias fundamentais, cuja suspensão só seria admissível constitucionalmente em caso de estado de defesa ou estado de sítio, de acordo com suas gradações. E agora vem a notícia de que uma determinada entidade que congrega, ou se propõe a congregar, atiradores, colecionadores e caçadores, portanto, ligada, de certa forma, à nossa causa, se vê ameaçada de um processo por iniciativa do democrático partido político, o PSOL, que nós sabemos que bebe muito bem, que bebe, sim, é na fonte da ditadura do proletariado, portanto não pode ser considerado como defensor de bandeiras democráticas, porque essa entidade, por seus dirigentes, em uma página de Facebook, haveria comentado uma determinada coluna ou matéria publicada por certa pessoa que insinuava que o presidente da República estaria a organizar milícias. Insinuava, portanto, que o presidente da República estaria a atentar contra o Estado Democrático de Direito. E nisso tentando envolver, obviamente, aqueles que são apoiadores de Jair Bolsonaro e que ajudaram a elegê-lo, ou seja, aqueles que pugnam pelo direito à posse mansa e pacífica de armas de fogo de defesa, e ao porte até pacífico de armas de fogo de defesa, ou as entidades que congregam colecionadores, atiradores e caçadores. Foi uma manifestação de opinião, candente, mas que nós endossaríamos, que esse partido tenta atingir mediante uma representação ao Procurador-Geral da República, chamando essa organização de milícia virtual. Não nos preocuparia isso, e consideraríamos até uma ação destinada à lata de lixo para onde deveria ir, se o clima fosse outro. Mas, senhoras e senhores, no momento em que vivemos, em que o Supremo Tribunal Federal enfeixa poderes em sua mão nunca pensados no Estado Democrático de Direito, e instaura e prossegue a ferro e fogo com um inquérito baseado em seu regimento interno, quando não cabe de modo algum ao Supremo Tribunal Federal legislar a respeito de fake news, em que o guardião da Constituição, que só deveria agir mediante provocação, e quando entendesse que houvesse crime até mesmo contra os ministros, deveria representar para que fosse apurado ao Procurador-Geral da República e, posteriormente, com o inquérito instaurado, entrar em ação a Polícia Federal e tudo mais, dentro do sistema de pesos e contrapesos da Constituição da República. Não. Essa disposição do regimento interno, da qual lançou mão o presidente, o então presidente, estava licenciado até há pouco tempo, Toffoli, para instaurar um inquérito praticamente secreto, que, na prática, funciona da seguinte maneira: o Supremo Tribunal Federal se arvora em polícia
se arvora em Ministério Público e se arvora em juiz daquilo que será apurado nesse inquérito. Aí se pergunta, muito bem, caso como juiz disso tudo, e como apurador policial, inquisitorial, e como Ministério Público substituto, vier no futuro haver uma condenação, a quem recorrerá? Onde estará o segundo grau de jurisdição para os possíveis prejudicados por uma decisão judicial? Em lugar algum, não é? A não ser que vá se queixar, como se dizia antigamente, se queixar ao bispo. Esse enfeixamento de poderes nas mãos de qualquer órgão público, nas mãos de qualquer parte da tripartição de poderes republicana é extremamente perigoso e tende a atuar contra os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Dizer isso é um dever daqueles que têm espírito crítico. Dizer isso é um dever daqueles que ainda podem, ou pensam que podem, exercer o direito de opinião constitucionalmente assegurado no Brasil. Dizer isso por parte de um órgão de imprensa é um direito relacionado à liberdade de imprensa também, e ao direito de crítica dela derivado. No entanto, no bojo desse inquérito das fake news, entre outras atitudes extremamente gravosas, foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal uma ação que provocou praticamente a extinção, provocou praticamente a inviabilização de funcionamento de um órgão de imprensa, não da grande mídia, não da mídia mainstream, claro, mas da mídia virtual, o jornal virtual, denominado Folha Política, cujos equipamentos, dos quais os editores dependem para fazer o seu trabalho e para atuar em termos de liberdade de imprensa, foram integralmente apreendidos por ordem judicial pela Polícia Federal. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Isso corresponde à inviabilização de um órgão de imprensa, não a imprensa tradicional, convencional, não a imprensa de papel, não o jornal de papel, mas um jornal virtual, um jornal reconhecido, um jornal de internet com atuação há um bom tempo já, 7, 8 anos. Uma atuação crítica à linha de pensamento esquerdista, uma atuação crítica à linha de pensamento marxista. E uma atuação que se pode dizer, sim, favorável ao atual governo da República, ao presidente Jair Bolsonaro. Mas isso é uma opção que pode ter um jornal, que pode ter qualquer órgão de imprensa. E nós vemos isso frequentemente, as mais das vezes vemos no país em favor das linhas de esquerda. Essa ação foi extremamente grave. É uma ação profundamente questionável sob os parâmetros da Constituição da República e dos tratados, acordos e convenções internacionais a respeito de liberdade de imprensa, de que o Brasil é signatário, de que o nosso país é signatário. Mas quem vai, afinal agora, a quem vai recorrer a Folha Política? Ao próprio Supremo Tribunal Federal? Porque não há mais outra instância, não há outra. E quem vai julgar tudo isso ao final? Os ministros do Supremo, que supostamente são as pessoas, atingidas no que se compreende do bojo desse inquérito pelo processo de fake news? Se eles são partes interessadas, como é que pode haver isenção no julgamento se essas pessoas, esses semideuses, são partes interessadas? Tudo isso precisa ser dito e gritado neste grave momento, porque atravessa o país. Daqui a pouco também vão dizer
que a Associação Brasileira pela Legítima Defesa é uma milícia virtual, porque ela defende que o direito à posse mansa e pacífica, ao porte manso e pacífico de armas de fogo de defesa, é um direito constitucional e deriva do direito natural. E temos defendido isso aqui com muita propriedade, muito cuidado, sem nos afiliar a qualquer linha de fake news, sem nos afiliar a linhas intervencionistas, sempre zelando pelos fundamentos do Estado Democrático de Direito, mas com muita agudeza e com muita crítica a qualquer poder que a isso se opõe, o judiciário inclusive. Daqui a pouco vão nos prender também. Daqui a pouco vão desencadear operações contra nós também. Isso é intolerável. Existe uma clara ameaça ao Estado Democrático de Direito e é necessário que qualquer pessoa de bem do Brasil, neste grave momento, se insurja contra isso. Ao dizer insurgir, eu não estou falando aqui de ficar disparando fogos contra o prédio do Supremo Tribunal Federal e nem bobagens desse tipo que a nada levam. Mas a formação de uma corrente de opinião e uma corrente de pressão política em massa da população, a fim de que esse estado de coisas cesse de uma vez por todas, antes que seja tarde. Quando começamos a perceber que a liberdade está a ir embora, é porque ela já foi. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.